Num processo de niquelação, o níquel é depositado eletroliticamente a partir de meio litro de uma solução de concentração 0,1 mol por litro de sulfato de níquel, passando uma corrente de 1 ampere através da solução. Teremos a deposição total do níquel, exatamente após. Então, ele quer saber o tempo. Vindo aqui para o nosso desenho simples, esquematizando a cuba eletrolítica, então o que nós temos? Nós temos a solução eletrolítica, que é constituída por sulfato de níquel. Como é uma solução sal, uma solução aquosa, ele sofreu total dissociação. Então, aqui nós vamos ter os íons de níquel, os íons de sulfato e a água. Então, aqui nós vamos ter os íons de níquel, nós vamos ter os íons de sulfato e a água. É a solução. Qual é a quantidade que nós temos aqui? Foi pego só meio litro. Qual é a concentração dessa solução? É de 0,1 mol por litro. O que ele quer? Ele quer fazer a total niquelação. Então, o que é a niquelação? É converter todo o níquel que está aqui presente nessa cuba, se transformar em níquel metálico. Só que para isso, o níquel precisa fazer o quê? Ele precisa receber esses elétrons. Então, o níquel na forma de íon vai receber o elétron e aí ele vai se transformar em níquel metálico. Só que aí, para isso, eu preciso ter essa proporção estequiométrica. A cada 1 mol de íons de níquel, eu preciso de 2 mols de elétron. Então, essa é a proporção estequiométrica. E aí, o que ele quer? Ele quer saber qual é o tempo de converter todo esse íon, né, essa quantidade de íons nessa cuba em íons metálicos, né, na forma de íon, na forma de níquel metálico. Aí, o que eu vou fazer agora? A gente precisa saber qual é a quantidade de níquel que eu tenho aqui dentro dessa cuba, né? Eu sei que 1 mol, aqui ó, 1 mol de sulfato de níquel gera 1 mol de íons. Se foi total, então eu vou ter, se aqui eu tinha 0,1, eu vou ter 0,1 mols de níquel, de íons. Só que essa quantidade aqui, ela está para 1000 ml, que é 1 litro, que é a concentração. Só que eu não peguei 1 litro, eu peguei só meio. Então, essa quantidade de mols de íon está para 1 litro, mas eu peguei só meio litro. Então, eu peguei só 500 ml, eu peguei a metade. Então, a quantidade de íons eu vou ter nessa cuba a metade de 0,1, que vai ser 0,05 mols. Então, essa é a quantidade de mols de íons que eu quero converter para níquel metálico. Então, agora, a questão é, qual é o tempo necessário para fazer toda essa quantidade de íons, que é 0,05 mols de íons de níquel, ser convertido em níquel metálico? Então, eu tenho que fazer uma correlação, uma correlação com o tempo. Eu sei que a corrente, ela é igual à carga dividido pelo tempo. Essa relação, ela está em função também das unidades. Então, aqui a corrente, ela tem que ser em ampere, a carga tem que ser em coulomb e o tempo é em segundos. Então, a corrente foi dada. A corrente que foi aplicada foi de 1 ampere. E o que ele quer saber é o tempo. Então, para saber o tempo, eu preciso saber a carga. A carga, ela está correlacionada com o quê? Ela está correlacionada com os elétrons. Então, aí a gente vai saber qual é a quantidade necessária de elétrons para eletrodepositar o 0,05 mols de íons que eu tenho aqui dentro da cuba. Então, eu sei que a cada 1 mol, né, ó, então eu sei que a cada 1 mols de Ni2+, eu preciso de 2 mols de elétrons. Mas eu não tenho 1 mol de níquel aqui dentro da cuba, eu só tenho 0,05 mols de níquel. Então, qual é a quantidade de mols de elétrons que eu preciso
para eletrodepositar essa quantidade de íons de níquel. Então, aqui, X. Então, meu X vai ser igual a 0,05 vezes 2, que vai dar 0,1 mols de elétrons. Tá, o que é isso aqui? Aí existe uma correlação, converter mols de elétrons para carga em Coulomb. Então, a gente vem aqui. Eu sei que a cada 1 mol de elétron equivale a 96.500 Coulomb. Só que eu não preciso de 1 mol, eu preciso de 0,1. Então, 0,1 mols de elétrons vão ser necessário uma carga de, então já multiplicando aqui, eu já sei que vai dar 9.650 Coulomb. Isso aqui, então, é a minha carga necessária para eletrodepositar todo o níquel na forma de íon que está dentro dessa cuba, usando essa corrente. Então, agora eu quero saber qual é o tempo necessário para fazer isso. Então, eu jogo aqui na minha equação. Então, eu vou jogar o tempo para lá, a corrente para cá. Então, eu sei que meu tempo vai ser igual a carga dividido pela corrente. Então, a carga é essa, 9.650 dividido pela corrente que foi dada, 1, que vai dar, então, um tempo de 9.650, e aí, então, já é o resultado em segundos. Só que aí eu vou converter para minuto. O que eu faço para converter para minuto? Eu sei que a cada 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, se eu tenho 9.650 segundos, X vai ser meu tempo em minutos. Então, meu tempo em minutos vai dar 160,8333, que aí a resposta lá é 160,8 minutos.